Porangatu. Você não entendeu? Vou repetir. Porangatu. Porangatu é uma língua falada pelos povos Tupi-Guarani. Então, essa saudação significa tudo de belo e maravilhoso para vocês. Estão lembrados de mim? Eu sou a professora Valéria, já estivemos aqui em outros momentos. E eu estava com muitas saudades. Eu sei, mesmo à distância, né? Mas eu estava com saudades de vir aqui vivenciar esse momento com vocês. Como que vocês estão? Tudo bem? Estão se cuidando direitinho? Hoje nós vamos começar com a contribuição das nossas colegas lá da casa delas. E elas prepararam algo muito legal para nós hoje. Vamos ver? Olá, estudantes. Olá, professoras. Tudo bem? Hoje a nossa proposta é começar com um jogo. A gente já vai começar brincando. Vamos lá? O objetivo do jogo é a gente encontrar na malha quadriculada aonde está o recorte da imagem. Então, a gente tem que identificar e escrever as coordenadas. Então, vou pedir que vocês peguem, por favor, um lápis, uma caneta, um papel, para a gente encontrar as coordenadas dos outros recortes. O primeiro está na linha 2, coluna D. Carla, você quer continuar, por favor? Sim, Paty. A segunda imagem está na linha 4, coluna E. Linha 4, coluna E. Vamos confirmar? Isso mesmo. A coordenada, então, é 4E. Regina. Muito bem, Carlinha. Vamos lá, então. Eu estou vendo no terceiro recorte ali, um pedaço da câmera fotográfica, né? Então, eu acredito que seja na linha 5, coluna B. Vamos confirmar se é isso mesmo? 5B. Isso mesmo. Uhul! Legal. Bom, ali no próximo recorte eu estou um pouquinho em dúvida, porque está bem semelhante, mas eu vou colocar a linha 8, coluna D. Linha 8, coluna D. Será, Carla? Olha bem. É isso mesmo. Não é essa não. É a linha 7, coluna D. Isso mesmo, 7D. Agora acho que acertei. Isso Veja mesmo. lá. A coordenada 7D. Isso mesmo. Legal. É isso aí, Carlinha. Minha vez agora. Esse último recorte aparece o olho, né, do indígena, um olho do indígena. Então, vamos lá. Linha 3 e a coluna D. Vamos confirmar. Então, você acha que é 3D, isso? Isso. Muito bem. Uhul, acertei. Acertou a coordenada. Acertou todas. 3D. Então, a gente trouxe essa brincadeira com essa foto hoje com o objetivo de a gente refletir um pouquinho juntos com vocês aí em casa. Será que um indígena deixa de ser indígena porque está com uma câmera fotográfica na mão? Patrícia, as culturas estão em constante transformações. Vamos pensar na gente, nós mesmas. Não vivemos mais como os nossos avós, né, antigamente. A gente não vive porque tudo transformou, mudou bastante coisa. E se o indígena está ali com uma câmera fotográfica ou tem acesso a um celular, a um computador, ele não vai deixar de ser indígena por isso. Porque os povos indígenas também estão participando dessas mudanças, dessas transformações constantes da sociedade, enfim. E continuando o que a Carla falou, vamos pensar juntos, crianças. Os povos indígenas são muitos, muitas línguas,
costumes distintos. E é importante lembrar que existem aldeias que não tiveram ainda contato com os não indígenas. Assim, tem também os indígenas que transitam entre a cidade e a aldeia. Sim, são muitas possibilidades de ser indígena, né? E a gente não pode reduzir toda essa diversidade em uma única maneira de ser. Então a gente pode se perguntar, tá, e como é que eu faço para dizer se a pessoa é indígena ou não é indígena? Então, só a própria pessoa pode se reconhecer como indígena. A gente não pode ficar presa às características físicas dessas pessoas, né? Esperando que o indígena seja aquele que tem o cabelo liso, por conta da sua cor da pele ou dos olhos. Inclusive, eu trouxe uma informação que é da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que fala que para a gente, eu vou ler para a gente, os critérios para a definição de indígena são a autodeclaração, a pessoa se reconhecer, e o reconhecimento dessa identidade por parte do grupo de origem. Só assim é possível dizer se a pessoa é indígena ou não é indígena. Patrícia, você poderia ler para a gente aquela narrativa do livro das árvores do povo Ticuna? E eu tenho uma proposta para fazer para as crianças. Vocês aí em casa, sentem num lugar confortável, ouçam a narrativa que a Patrícia vai ler e imaginem que vocês estão numa floresta. Vamos lá? Qualquer vida é muita dentro da floresta. Se a gente olha de cima, parece tudo parado, mas por dentro é diferente. A floresta está sempre em movimento. Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar. Vem o vento, vem a chuva, caem as folhas e nascem novas folhas. Das flores saem os frutos, e os frutos são alimento. Os pássaros deixam cair as sementes. Das sementes nascem novas árvores. As luzes dos vagalumes são estrelas na terra, e com o sol vem o dia, esquenta a mata, ilumina as folhas, tudo tem cor e movimento. Então, conseguiram se imaginar no meio da floresta? Acho que a nossa proposta hoje era essa. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, pessoal. Você conseguiu se imaginar na floresta? Ah, gente, eu senti até o cheirinho aquelas plantas molhadinhas pelo sereno, os pássaros. Nossa, quantas cores lindas! Adorei! E você? O que você conseguiu imaginar? Ah, o rio? Nossa, ai, que delícia! Gente, num dia bem quente lá, a gente tomando um banho de rio. Ah, eu ia adorar. Eu queria estar nesse lugar, nesse espaço. Por isso a importância da gente cuidar, né? Porque senão nunca a gente vai conseguir tomar um banho de rio e de floresta, né? Ir numa floresta de verdade, né? Legal. E me contem outra coisa. E do jogo? E da malha quadriculada? Você já fez essa atividade na sua escola? Eu lembro, nos livros didáticos está cheio de malha quadriculada, né? Mas essa foi diferente, não foi? Foi especial, né? Gostaram? Vocês viram que naquela imagem aquele indígena estava com uma câmera fotográfica? Não tem problema. Ele continua sendo indígena mesmo assim, porque nós construímos a nossa identidade de várias maneiras, e até com os avanços tecnológicos. E
Lógico que eles também querem registrar o momento, o lugar, a vida deles, porque senão vai acontecer igual aconteceu comigo. Conheço poucas histórias indígenas, porque ninguém escreveu, ninguém fotografou, e agora eu conheço só um pouquinho. Os meus filhos, os seus filhos, daqui muito tempo, vão poder conhecer muito mais dos povos indígenas do que eu conheço hoje. Porque eles estão registrando esse momento. E isso é maravilhoso, estão compondo a nossa história. E para a gente entender um pouquinho mais sobre os povos indígenas, vou colocar para vocês agora um vídeo que tem muitas informações, mas está bem bacana, bem resumido. Dá uma olhadinha. Povos indígenas do Brasil. Vivem no Brasil cerca de 900 mil indígenas que se dividem em aproximadamente 305 etnias. Entre eles, 250 são povos conhecidos e 55 povos isolados. A partir de 1987, estes povos isolados passaram a receber tratamento diferenciado, respeitando o seu modo de vida. A maioria encontra-se na região amazônica. Entre os povos conhecidos, 66% deles vivem em terras indígenas e área rural, e 34% nas grandes cidades. Cada um possui sua história, sua arte, sua ciência, que são distintas umas das outras. Por serem distintas entre si, quando usamos a palavra índio, reduzimos toda essa diversidade em apenas um povo. Assim, o ideal é falarmos povos originários ou indígenas. E quando vamos nos referir a um grupo de indígenas, não devemos usar a palavra tribo, e sim aldeia ou comunidade. E, assim como não existe um único povo indígena no país, não existe apenas uma língua. Cerca de 150 línguas são faladas e cada uma delas representa uma forma própria de contar o mundo. Cada povo, uma língua, e nessa língua, um mundo. O que podemos dizer é que os diversos povos possuem pontos em comum, como a cestaria, cerâmica, pintura corporal e uma relação muito respeitosa com o ambiente e a natureza. Assim, os povos originários se destacam pelo respeito às plantas, aos animais, à terra, às águas, às montanhas, às pedras e às estrelas. E desta maneira, muitos assumem o papel de guardiões da natureza. E por meio dessa relação com a natureza, surgem as narrativas indígenas, onde pessoas se transformam em animais, cobras viram canoa. O importante é a gente saber que essas narrativas são verdadeiras do ponto de vista dos povos indígenas. E sendo transmitidas de forma oral, elas não desaparecem porque são suas verdades sobre o mundo. Queremos chamar a sua atenção para o fato de que toda a sociedade humana é complexa e vive em transformação. E entre os indígenas isso também ocorre. Existem aldeias hoje em dia com energia elétrica, computadores e internet. Muitos fazem uso da tecnologia digital sem deixar de perder a sua identidade. É importante percebermos que a maneira como esses povos indígenas estão na sociedade é muito variada. E esperamos ter despertado em você o desejo de se aproximar e, o mais importante, respeitar e valorizar os saberes diversos desses povos originários. Vocês viram que vídeo interessante?
E eu queria propor uma atividade para vocês, e essa vai ser muito legal. Vamos pensar assim, ao invés da gente falar índio, nós podemos falar indígena. Então, vamos trocar isso. E ao invés de nós falarmos tribo, nós podemos falar aldeia. Podemos fazer esse combinado? Mas não terminou. Tem mais uma coisa. A gente precisa repassar essa informação para mais uma pessoa, certo? Entenderam o combinado? Ao invés de índio, indígena. Ao invés de tribo, aldeia. E repassar para mais uma pessoa, ok? Pensando então nesses povos indígenas, nós escrevemos aqui alguns povos indígenas, alguns grupos de algumas aldeias. Se a professora fosse escrever, gente, todos os nomes de todos os povos, eu ia precisar de 10 panos desse aqui. Imagine, nós íamos encher essa sala de tanto pano. Então, vocês viram no vídeo, a professora já falou aqui, que os povos indígenas têm muitas coisas em comum e muitas coisas diferentes. Mas uma coisa que os povos indígenas têm em comum é o cuidado com o meio ambiente. E para pensar nesse cuidado com o meio ambiente, eu trago aqui para vocês a imagem do Raoni. Ele é, gente, uma celebridade, ele é reconhecido internacionalmente. E sabe por quê? Que ele foi até indicado ao Prêmio Nobel da Paz? Justamente por isso, porque ele cuida da floresta, certo? E quando a gente olha a imagem dele, chamou a atenção para vocês esse adorno que ele usa na boca? Então, o nome desse adorno é batoque, e ele é do grupo de indígenas Kayapó. Lembra que a professora falou que não é da tribo, né? É o que mesmo? Ah, lembrou, né? Então, ele é do grupo Kayapó, dessa família, desse grupo indígena. E para os Kayapó, só usa o batoque quem é um guerreiro, uma pessoa que está disposta a doar a vida pela floresta, para proteger a floresta. Que forte isso, né? A gente às vezes não consegue cuidar nem do nosso quintalzinho ali, né, que é pouquinho. Imagine cuidar de uma floresta toda. Ele já viajou muitos países com essa proposta mesmo, de preservar o meio ambiente. E ele tem, gente, entre 87 e 89 anos. Mas eu não falei uma idade específica, né, igual eu que tenho 43 e você que tem 10, 9, 8. Por que será? Ah, muito que bem. Você, quando nasceu, foi feita a sua certidão de nascimento. Você já viu esse documento? Então, quando o Raoni nasceu, ele não foi feita essa certidão de nascimento. E até porque para muitos povos indígenas, eles contam um tempo bem diferente da gente. Eles contam pelos fenômenos da natureza. Verão, inverno, sol, chuva e também pela agricultura. O que vai plantar, o que vai colher. Então, essa passagem do tempo para os indígenas é bem diferente da nossa passagem. Por isso que a prof não falou se ele tem 87, 88 ou 89. Ele está nesse parâmetro. Então, quando eu estou falando do Raoni, o nome dele está ligado diretamente ao Parque Xingu. Vocês já ouviram falar desse parque? Então, eu estou mostrando agora na tela para vocês uma imagem, uma fotografia aérea desse Parque Xingu, que foi delimitado em 1961 como uma área indígena. Isso significa que eu tenho 16 etnias morando lá. Vocês lembram que nós falamos que existem muitas etnias? Neste parque tem 16. E esse parque ele tem uma importância muito grande porque preserva a maneira de viver dos indígenas, a cultura, a língua, e ele está localizado no Mato Grosso. Então, o Mato Grosso e o Paraná fazem bastante muita ida e vinda de pessoas devido a vários fatores. E nós temos, então, nessa parte que a professora está mostrando, o Parque Xingu. Então, lá no Mato Grosso tem um povo Guarani, né, um povo indígena. Aqui no Paraná também tem um povo Guarani, mas não é do mesmo grupo. E nós trouxemos aqui para vocês um texto, então, escrito em Guarani, que eu quero que vocês observem bem. Então, vamos dar um minutinho para vocês lerem primeiro esse texto em português, né, da nossa língua, e aí vocês verificarem como que foi escrito em Guarani, certo? Então, olha, observem os acentos que vão sobre as consoantes, não vai sobre as vogais, como no nosso caso. O que mais que a gente pode observar de diferente?
atenção, existem muitas línguas. Lembrando que essa que a professora está utilizando é o Guarani. Vamos ouvir agora como ficaria esse texto em Guarani? Ko'utu xaikuétaha peteĩ lugar jaikuaaguánte. Ñande vo'i ha'e pe'y osylýva umi ríore, mar ha lagokuéra. Ñande vo'i ha'e umi planta okakuaáva ha umi animalkuéra avei. Oiko ñandehegui jaiporãva. Ikatu ñanemonguéra terá jejukáva. Tekove terá ñemanóma. Upévare jaseguicéramo jaikove tekove ñanengarekó ko'ã mba'ére. Gostaram desse áudio? E deixo com vocês um convite, que vocês possam aprender muito mais sobre os povos indígenas. Que cada um desses povos que existe nesse Brasil afora tem uma história linda para nos contar. E falando em história, vocês vejam bem, quando a gente fala, vocês estão aprendendo isso bastante, né, de gênero textual, eu sei. Quando a gente fala de lenda, de mito, o que a gente pensa que é? Uma mentirinha, né? Uma historinha de faz de conta, não é verdade? Mas para os povos indígenas, nada disso. Uma lenda, um mito, uma narrativa explica para eles, sim, a constituição do mundo, como as coisas aconteceram. Então, para eles não existe mito, não existe lenda. Essa é uma verdade indígena. E eu vou deixar, então, com vocês essa narrativa para vocês se deliciarem ouvindo. Mitorama. Mitorama, Lendas Brasileiras. Paulo Munhoz, ilustrações Antônio Éder. Quem vai à Foz do Iguaçu quer logo conhecer as cataratas. É muita água jorrando, tanta pedra espumando, quanta gente fotografando. É beleza para todo lado, seja do verde espalhado ao longe ou do coati pertinho, ao seu lado. Milhões de anos foram necessários para a natureza construir essa riqueza. Mas tem quem ache que a proeza seja caso de ciúme. Pois é, diz a lenda que há muitos e muitos anos, era uma vez e etc e tal. Havia um cacique Caigangue que morava por essas bandas com toda a sua tribo. Tinha uma filha lindíssima chamada Naipi. Todos os índios estavam de olho na mocinha, mas só um tinha seu coração, Tarobá, o grande guerreiro que também amava Naipi. Mas o cacique devia favores a um ser gigante, um tal de M'Boi. E não é que o Deus Serpente exigiu a filha do cacique como pagamento? Pois é, dívida de guerra, casamento na marra. No dia dos preparativos da festa, que não era muito alegre, pois toda a tribo chorava, Naipi e Tarobá fugiram da taba. Pegaram uma canoa, pularam no rio e foram embora, seguindo a correnteza. Na pressa, Tarobá se esqueceu de seu arco e flechas. M'Boi cochilava nas profundezas do rio quando percebeu certas ondas passando. Olhou para cima e viu a canoa indo no fluxo da correnteza, acelerada por remadas poderosas. Desconfiado, foi ver o que era. Descoberta a trama, M'Boi não teve piedade. Enfurecido, bravo, babando, o Deus Serpente subiu aos céus e se atirou contra os namorados em fuga. Tarobá não tinha seu arco. Tentou acelerar as arremadas, tentou ferir M'Boi a pauladas. Naipi chorava em desespero e orava por um milagre. Após muita luta, a fera ensandecida subiu. Ela parecia não ter fim. E voltou, desceu, rápida, ligeira, forte, brutal.
e se atirou contra o rio, gerando uma imensa explosão. A terra tremeu, o rio subiu, as montanhas racharam e um imenso buraco foi formado. No ar, voando, caindo num buraco sem fundo, os dois jovens se olharam e ao mesmo tempo desejaram que tudo pare, que esse instante dure para sempre. Assim, as águas do Iguaçu voltaram a correr sobre um novo trajeto. Agora, com muitas cataratas cantando em torno de uma linda palmeira, enamorada de um guerreiro tornado pedra. As cataratas do Iguaçu são consideradas uma das 7 maravilhas do mundo e patrimônio natural da humanidade. Fica localizada em Foz do Iguaçu, no Paraná. Essa narrativa indígena, transmitida pela tradição oral, narrada às margens do rio Iguaçu, é contada pelos caigangues. Vamos então fazer um registro dessa nossa aula de hoje? Então escreva aí no seu caderno. Família e Direitos Humanos. Coloque a data. Se você quer mandar para nós esse desenho, escreva seu nome. E se você vai deixar no caderno para apresentar somente na sua escola, escreva agora Cataratas do Iguaçu. E você pode fazer um registro através de desenho, mas se você quiser, você pode escrever também, ok? E agora eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. Vim aqui me despedir de vocês e agradecer esse momento especial que passamos juntos, estudando sobre os nossos povos indígenas. Tchau, até a próxima!